Vamos começar com a eleição nos Estados Unidos, a eleição fora de ano. O resultado não é surpreendente, certo? Os republicanos perderam e, basicamente, os democratas venceram. Mas os eleitores americanos têm a tendência de mudar de lado depois de uma eleição presidencial. Você acha que esse é o motivo ou as pessoas estão realmente insatisfeitas com as políticas de Trump? Bem, é interessante você me fazer essa pergunta, porque ontem, no Dead to Run, nós fizemos um programa com o procurador norte-americano Robert Barnes, que está muito mais próximo da política americana do que eu, e tem uma compreensão detalhada da política eleitoral dos Estados Unidos. Até muito recentemente, ele era um apoiador de Trump, e está, acho que é justo dizer, intimamente alinhado com o Partido Republicano. Ele acha que isso foi um desastre eleitoral para Trump e para o governo. Disse que foi muito além de uma oscilação normal, que em vários estados que participaram, até cargos menores, cargos administrativos que quase nunca mudam de mãos, como promotores locais e coisas do tipo, muitas vezes em áreas tradicionalmente republicanas, passaram para os democratas. Em um lugar, os democratas venceram onde não venciam havia 100 anos. Oh, uau! Então ele disse que sim, isso foi realmente um terremoto. Ele afirma que, em sua visão, isso vai muito além de uma oscilação eleitoral normal. Significa uma profunda insatisfação e o fracionamento da base eleitoral de Donald Trump, que eles estão se voltando contra ele, que sentem que ele está perdendo o rumo, tornando-se cada vez mais distante do que prometeu e que sua coalizão eleitoral está desmoronando. O que está impulsionando isso mais que qualquer outra coisa, ele disse, são as condições cotidianas de vida de um número cada vez maior de pessoas. Agora, Robert Barnes é advogado tributarista. E advogados tributaristas tendem a estar muito atentos ao que está acontecendo na economia. Ele deixou bastante claro que acredita que a economia subjacente dos Estados Unidos está em profunda recessão. Eu também sinto isso, porque dá para perceber que o Trump, em particular, gosta de falar sobre o mercado de ações, né? Mas a maioria das pessoas não acompanha o mercado de ações todo dia. Elas precisam comprar mantimentos, gasolina, essas coisas. E dá para ver que os preços estão subindo, e muito. Eu também acho, pessoalmente, que o caso Epstein prejudicou bastante ele. Ele fez uma promessa enorme, deixou tudo muito claro, e depois essa virada de 180 graus acabou decepcionando muita gente, eu acho. Então... Bem, é muito interessante você dizer isso, porque Robert Barnes disse exatamente a mesma coisa. Ele afirmou que o ponto de virada foi, de fato, a decisão de não publicar os arquivos de Epstein. Ele disse que nos primeiros 2 ou 3 meses do governo Trump, tudo estava indo muito bem para ele. Então ele tomou essa decisão em maio, e a partir desse momento, houve um declínio rápido. As coisas foram de mal a pior. Sua base eleitoral se voltou contra ele, e todas as outras políticas também começaram a mudar. A política em relação tanto à China quanto à Rússia tornou-se muito mais agressiva. E ele disse que a coalizão eleitoral se opõe a tudo isso, e sentiu que a decisão de não publicar os arquivos de Epstein foi uma enorme quebra de confiança. Também sinto que, em geral, a base republicana é menos tolerante. Eles tendem a cobrar mais responsabilidade de seus políticos do que a base democrata. Você sente isso? Acho que é verdade. Bem, a base republicana moderna, sem dúvida, aquela que Trump criou, não há dúvida disso. E, novamente, Barnes disse essencialmente a mesma coisa, que eles estão amargamente desiludidos com o que Trump fez, que votaram nele esperando que fizesse uma coisa, e ele acabou fazendo outra. Mais uma coisa é a vitória eleitoral de Mamdani, que na verdade não é surpreendente. Mas pensem que os ataques ele enfrentou, certo? Havia tanta gente pronta para ir atrás dele, mas mesmo assim ele venceu com folga.
Fico me perguntando se isso reflete que, em especial, os jovens de hoje são mais receptivos ao socialismo do que as gerações anteriores, não é? Sim, na verdade é muito interessante, mais uma vez, o que Barnes disse sobre isso. Desculpe repetir, mas acho que é interessante para você. Sim. Foi isso. Foi isso. Sim, exatamente. Barnes fez esse ponto. Ele disse que nos Estados Unidos existe um populismo de direita, ao qual de certo modo ele pertence, e também existe um populismo de esquerda. Ele afirmou que ambos podem ter sucesso eleitoral porque abordam as preocupações reais das pessoas. E Barnes, de quem se esperaria como republicano, uma postura muito hostil em relação a Mamdani, na verdade, para minha surpresa, não foi. Ele disse que conseguia compreender perfeitamente, dadas as realidades de Nova York e a crise do custo de vida que afeta cada vez mais pessoas, porque Mamdani teve sucesso eleitoral. Ele também acha que algumas das propostas de Mamdani são realmente interessantes e podem dar certo. Quero dizer, não será um momento revolucionário, porque não pode ser. Um prefeito não tem tanto poder assim. Mas ele disse que a vitória de Mamdani demonstra novamente a falência e excelência eleitoral do centro político, do qual Trump, uma vez mais claro, faz parte. Uma coisa que eu não entendo muito bem é o fechamento do governo. Agora parece que está chegando ao fim, e parece que os democratas cederam. Eles abriram mão de muita coisa, mas eles tinham acabado de ter uma vitória notável. Por que cederam tão rápido? É assim que você vê a situação. Eles cederam. E você está certo. Absolutamente certo. Vou fazer um palpite, e temo que seja um bem cínico. Acho que eles começaram esse fechamento basicamente como uma tática eleitoral, que até certo ponto funcionou. Eles não querem que isso continue por muito tempo, porque agora está afetando não apenas a nós, mas também muitas pessoas que fazem parte da base de apoio deles. E por essa razão, tendo alcançado a vitória eleitoral, agora está desligando tudo. E se bem disse, se necessita. Bom, mas isso significa o ponto principal aqui são os subsídios do Obamacare, certo? Agora, sem esses subsídios, isso quer dizer que o Obamacare vai desmoronar, você acha? Presumivelmente, eventualmente. Quero dizer, nunca fiquei impressionado com o Obamacare, em nenhum momento, devo dizer. Para mim, parece que foi basicamente um enorme subsídio a um sistema de saúde que é terrível. E quando você subsidia um sistema terrível, você o torna pior. Notei, aliás, que a China não faz subsídios. Não, quero dizer, isso não é uma característica do sistema econômico e social chinês, da mesma forma que é no Ocidente. Subsídios são algo muito importante nos Estados Unidos. Estão se tornando algo muito importante na Alemanha. Aliás, acabei de fazer um programa sobre isso. E quando você subsidia algo que já é basicamente ruim, foi isso que Obama fez. Mais cedo ou mais tarde, isso vai desmoronar sob o próprio peso, porque o que o subsídio faz é recompensar práticas ruins. Essa é a minha opinião. Isso não tem absolutamente nada a ver com socialismo. Vamos deixar isso absolutamente claro. Em seu painting de não, we mess that is it. Sim, o princípio da China, como a erradicação da pobreza, o que eles estão tentando fazer é ajudar as pessoas a se sustentarem sozinhas, certo? Então eles constroem a infraestrutura, como estradas, eletricidade, linhas de energia, linhas telefônicas e internet. Eles constroem todas essas coisas para que uma vila muito remota possa ter contato com o mundo exterior. Assim, as pessoas dessa vila podem, por exemplo, cultivar suas próprias frutas, vendê-las online e transportá-las. Então, é mais ou menos isso que a China está tentando fazer. Oferecer às pessoas as condições para que possam se sustentar, entende? Então, sim, é basicamente isso. Uma das coisas que achei muito interessantes quando fui à China, porque não sei se já te contei isso, mas estive lá a convite de um amigo meu que é banqueiro, não chinês,
foi que acabei aprendendo bastante sobre o direito comercial chinês enquanto estive lá e também sobre o direito societário chinês. Foi algo muito interessante e profundamente diferente do que se encontra no Ocidente. O direito societário chinês é muito voltado para as pessoas que compõem a empresa. Ele não é orientado pelo lucro da mesma forma que no Ocidente. A ideia é fazer você pensar que, como empresa, está ali para alcançar certos objetivos sociais e econômicos, e não apenas para gerar muito dinheiro para os acionistas. Então, foi algo profundamente diferente. Meu amigo me disse que isso é algo que se encontra o tempo todo em contratos comerciais chineses, e foi muito difícil conciliar isso com o tipo de formação financeira que ele tinha, que basicamente se baseava em sempre buscar o maior retorno financeiro possível. Assim, por assim dizer, a abordagem chinesa é orientada pelo investimento com o objetivo de alcançar metas sociais e econômicas mais amplas. É algo muito diferente. Fiquei surpreso com o quão diferente era, na verdade, tendo eu mesmo feito uma grande quantidade de trabalho em direito comercial e direito bancário ao longo do tempo. Sure. Que interessante. Preciso perceber isso. Parece interessante. Bem, como eu disse, com ele eu passei por todos os tipos de contratos, sabe, inclusive com algumas empresas chinesas bem grandes. Sim, mas eu percebo que na China o governo é relutante em simplesmente dar dinheiro às pessoas, sabe, como uma espécie de subsídio. Então, sim, eles tendem a investigar a raiz do problema em vez de apenas cobrir a superfície. Sim. Quero dizer, obviamente, o planejamento não é algo ao qual a China tem uma versão ideológica, o que nós temos no Ocidente em alguns lugares. Então, novamente, os dois sistemas são profundamente diferentes um do outro, apesar de haver semelhanças evidentes. Quero dizer, a China pratica muita concorrência, como você basicamente disse. Na verdade, a China pratica mais concorrência do que, por exemplo, a Alemanha. Subsídios, o tipo de subsídios de que falei, são anticompetitivos. O que acabei de mencionar agora, Stepnisches some raises, não é? Certo, já que não falamos há 2 semanas sobre esse acordo entre a China e os Estados Unidos, eles concordaram com essa pausa de 1 ano, ainda estou cético quanto a se isso realmente pode durar tanto tempo. Mas uma coisa já mostra que Trump deixou claro que continuará proibindo os chips Blackwell da NVIDIA, sabe, os chips de IA mais avançados. Eu achei que eles tinham concordado que ele iria flexibilizar isso, mas parece que ele ainda vai manter a proibição. E agora não é apenas uma proibição em relação à China, mas uma proibição de todas as exportações fora dos Estados. Então nenhum país pode obtê-los. Isso parece que... Bem, de qualquer forma, sinto que ele já tinha feito essa promessa, mas isso não vai. Tenho a sensação de que dentro do círculo de Trump há 2 grupos de pessoas, os falcões e as pombas. Os falcões têm a impressão de que pessoas como Rubio, talvez Hicks e, claro, Albert Kobe, sabe, neste grupo também tem de ter na parte da parte ali. Por exemplo, eu até sinto que aquele desfile militar em Pequim, ele realmente queria ir. Tive a impressão de que foram as pessoas ao redor dele que disseram para não ir. Então, por outro lado, acho que Bizant é um tanto moderado. E ele mesmo, assim como David Sachs, que é o czar da EA, David Sachs deixou muito claro em várias ocasiões, ele sente que essa proibição de chips de alto desempenho é uma questão muito complexa. Ele entende que, ao proibi-los, você não desacelera realmente a China. Talvez moderadamente, um pouco, você consiga retardar o avanço, mas, de certa forma, você força a China a ser autossuficiente, a buscar alternativas e a encontrar maneiras de contornar isso. Isso não é necessariamente algo bom para os Estados Unidos a longo prazo. Então, tenho a impressão de que David Sachs e Bizant, e talvez o próprio Trump, poderiam estar dispostos a fazer isso, mas estão sendo contidos pelo outro grupo. Essa não é a impressão?
Você está completamente certo. Devo declarar um interesse aqui, porque conheço o David Sachs. E não quero dizer muito, mas acho que sua visão sobre ele está basicamente correta. Quanto aos outros, acho que você está absolutamente certo. O problema fundamental com Donald Trump é que ele gosta de projetar essa imagem de ser um líder forte e decisivo. A realidade é o oposto. Ele é um líder muito fraco, muito inseguro, que diz uma coisa em um dia e algo completamente diferente no seguinte. Vou te dar 2 exemplos que eu sei com certeza. Já falamos sobre a Rússia e as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Acontece que quando Putin e Trump falaram por telefone pela última vez, Trump disse a Putin que se encontraria com Zelensky na Casa Branca no dia seguinte e que nessa reunião faria Zelensky concordar com o que Putin e Trump haviam discutido no Alasca, que era basicamente Rússia, Istambul, além das várias questões sobre as quais já falamos muitas vezes. Essa, portanto, era a expectativa russa. Foi isso que Trump disse a Putin que faria. No dia seguinte, ele então se encontrou com Zelensky. Houve uma discussão. Trump saiu da reunião e concordou com Zelensky que haveria uma paralisação ao longo das linhas de conflito existentes. E é claro, todas as pessoas de sempre em Washington, algumas das quais você mencionou, Rubio e companhia, apareceram, sussurraram em seu ouvido e disseram que ele precisava seguir o que Zelensky queria. Então ele diz a Putin que vai fazer uma coisa, e no dia seguinte faz exatamente o oposto. A mesma coisa aconteceu com Viktor Orbán. Orbán se encontra com Trump. Aqui é tudo sobre petróleo, as importações de petróleo da Hungria vindas da Rússia. Orbán sai da reunião com Trump e diz: recebi uma promessa indefinida de que posso continuar comprando petróleo russo para a Hungria. Horas depois, o Tesouro vem a público e diz que não, ele está errado, é apenas por 1 ano. Então ele é informado de uma coisa, e depois acontece algo completamente diferente. E sobre esse acordo que Xi Jinping e Trump fizeram entre si, você tem toda a razão em ser cético. Aliás, quanto mais aprendemos sobre esse acordo, mais humilhantes se tornam os termos para os Estados Unidos. E me disseram, e eu acredito, que quando você disse que Bessent é uma das figuras mais moderadas, isso está completamente errado. Na verdade, ao que parece, foi o próprio Bessent quem contou a Trump sobre as empresas chinesas que estariam sujeitas a sanções. Sabe, essa regra dos 50%. Não se preocupe, ele disse. Não há chance de os chineses usarem terras raras como forma de pressão contra nós. Isso não vai acontecer. Eles nunca fariam isso. E então, claro, no dia seguinte, eles fizeram exatamente isso. Enfim, o ponto é que você está absolutamente certo. Ele entrou naquela reunião, fez esse acordo e foi humilhado. Ele saiu se sentindo humilhado. Todos os linha dura ao seu redor saíram se sentindo humilhados. E eles já estão voltando atrás nisso. Eles vão continuar fazendo isso e tudo vai desmoronar. Agora Bessent está dizendo que em 2 anos eles terão toda a capacidade de refino para lidar com terras raras. Bem, você sabe, nós falamos sobre isso da última vez que conversamos. Desde então, falei com um engenheiro que realmente trabalha nessa área, e ele me deu uma quantidade enorme de informações. Ele acha que mesmo que você corte todos os cantos, se apresse e empurre o processo o mais rápido possível. O que ele não acredita que os americanos consigam fazer, aliás, o mais rápido que se poderia fazer isso seria em 10 anos, não em 2. Sim, eu vi o Bessent falar sobre isso algumas vezes. Uma foi na Fox, talvez outra na CNN ou algo assim. E ele parecia dizer que esse acordo de 1 ano está dando aos Estados Unidos tempo suficiente para resolver o problema das terras raras. Então é basicamente isso que ele está dizendo, certo? Mas enfim, quero dizer, vamos ver quanto tempo isso vai durar. Eles já proibiram chips de alto desempenho que prometeram flexibilizar. A China está tranquila com isso porque, na verdade, a Bloomberg disse que a China agora está proibindo chips de IA estrangeiros em centros de dados financiados pelo Estado. Então a China está bem com isso.
Mas é uma promessa que os Estados Unidos fizeram, uma grande, e que não conseguem cumprir agora. Foi algo que eles mesmos trouxeram para a mesa. Pelo que entendo, os chineses não pediram aos Estados Unidos que concordassem em fornecer chips de ponta. Trump chegou à mesa. Bem, talvez não tenha sido Trump, talvez tenha sido Scott Bessent. Mas eles disseram, olha, se vocês relaxarem em relação às terras raras, nós relaxamos em relação aos chips de ponta. Sabe, havia outras partes do acordo. Os chineses disseram, ok. Eles se ofereceram para fazer isso, o acordo foi firmado, e agora já estão voltando atrás. Sim, acho que há duas coisas. Uma é essa regra dos 50%, a sanção sobre todas as empresas que têm mais de 50% de participação de investidores chineses. Acho que isso é algo que deixa a China realmente irritada. E a outra coisa é essa taxa portuária, que se for realmente implementada, certamente prejudicaria a China. Agora, é claro que a China tem algumas formas de retaliação, mas ainda assim, acho que isso afetaria os dois lados. Especialmente a taxa portuária. Li algo interessante. Essa ideia da taxa portuária aparentemente vem da Grã-Bretanha. Há uma teoria de que foram, na verdade, os britânicos que a propuseram a Trump quando ele fez a visita de Estado por lá. De alguma forma, o assunto surgiu na conversa, e uma explicação é que, durante essa visita, Trump teve a ideia a partir dos britânicos, porque os britânicos já haviam usado algo parecido contra os holandeses. Em Argument Stoit. É isso mesmo. Sim, é absolutamente verdade. Eles fizeram isso no século XVII, uma época bem diferente. Quero dizer, tudo o que posso dizer é que o que você acabou de me contar não faz o menor sentido. Ainda me deixa atônito. Acho isso espantoso. É o tipo de coisa que consigo imaginar algum idiota na Grã-Bretanha inventando. Mas quero dizer, não era apenas uma ideia estúpida. Era uma ideia incrivelmente ruim. Quero dizer, uma ideia terrível. Você quer desenvolver uma indústria naval nos Estados Unidos? Por todos os meios, faça isso. Faça isso. Faça isso. A Rússia, que é amiga da China, aliás, investiu maciçamente no fortalecimento de sua indústria naval. Eles fizeram um grande acordo há alguns anos com a Coreia do Sul, porque os sul-coreanos também têm estaleiros navais. Eles construíram grandes instalações de construção naval no Pacífico, que em breve entrarão em produção. Você pode fazer isso, mas começar a impor taxas portuárias aos navios simplesmente por causa da China é uma das piores coisas que já vi. E pensar que algo que os ingleses fizeram no século XVII funcionaria hoje é uma lice em nível que eu nem sigo compreender. Sim, sim. Outra coisa é que, logo depois do acordo, o Trump chegou a afirmar que a China havia prometido ajudar os Estados Unidos a convencer a Rússia a parar a guerra. Eu não vi nada sobre isso na mídia chinesa, nem no comunicado deles. Não acho que a China tenha prometido algo assim. O que você acha? Acho inconcebível que a China tenha prometido algo assim. O que tenho certeza que aconteceu é que Xi Jinping e Trump tiveram uma conversa sobre a Ucrânia e sobre as relações da China com a Rússia. Xi Jinping manterá relações com os países que escolher. Não vai deixar que outros decidam quem são seus amigos. É um país soberano. E quanto à guerra, a China sempre buscou a paz. Sempre tentou alcançar a paz. Leio isso o tempo todo na mídia chinesa. Os chineses destacam que nunca tentaram agravar o conflito. São os americanos que fazem isso. Eles jogam lenha na fogueira com todo o fornecimento de armas. E sim, não é impossível, considerando que Trump realmente não entende dessas coisas, que ele tenha saído da conversa e interpretado mal o que Xi Jinping lhe disse. Mas é igualmente possível que os americanos estejam enganando as pessoas. Sim, sim. E quanto às tarifas em geral, parece que com base nas perguntas que estão sendo feitas, a Suprema Corte pode anulá-las. Mas Trump tem outras opções.
Não sei se você e o Robert discutiram isso, porque há outras leis que Trump poderia invocar para manter as tarifas. Tá certo? Sim, sim. Na verdade, nós discutimos isso com o Robert e novamente será uma discussão interessante lá. Ele acha que alguns membros da Suprema Corte poderiam até sugerir, de certa forma, ao governo, ao Trump, que ele poderia seguir esse caminho. Mas pelo que entendo da minha própria pesquisa, isso não é tão simples assim. E essas outras disposições que existem para tornar isso possível são muito limitadas no tempo e sujeitas a vários tipos de condições que podem ser muito difíceis para Trump cumprir. Portanto, não seria algo simples substituir um conjunto de tarifas, uma estrutura de tarifas, por uma completamente diferente. Havia razões pelas quais Trump não usou essas outras leis inicialmente, e eu realmente não acho que ele gostaria de fazer isso. Mas ele estava, ele está dizendo, ele postou nas redes sociais dele, vou dar $2.000 ao povo americano para compartilhar esse grande sucesso. Acho que ele afirmou que era por causa das tarifas dele, porque arrecadou muito dinheiro. Então todo mundo receberia $2.000. Acho que essa é a maneira dele de pressionar a Suprema Corte e possivelmente os democratas. Porque se forem anular isso, você não vai receber esses $2.000. Era isso que ele estava tentando fazer? Bem, é exatamente isso que ele está tentando fazer. E claro, eu diria que isso foi ilegal. Aliás, porque você não pode, quero dizer, isso é brincar com o orçamento. Você não pode usar os fundos orçamentários dessa forma. Os Estados Unidos estão com um enorme déficit orçamentário. Não tem espaço financeiro para distribuir $2.000 desse jeito. Ou pelo menos, bem, até pode, quero dizer, já fez isso no passado. Mas não deveria. É irresponsável. E então, no dia seguinte, Bizante apareceu dizendo que, bem, talvez não fosse necessariamente em dinheiro, poderia ser uma dedução de imposto ou algo assim, e que seria para famílias de baixa renda. Então parece que pessoas como eu, sabe, de classe média e meus amigos, provavelmente não vamos receber. Tenho a sensação de que não vamos receber. Mas parece uma boa ideia. Bem, tenho certeza de que você não vai. Parece bom, sou atraente e, novamente, vai agradar as pessoas. E como você disse, isso vai pressionar a Suprema Corte. Mas, se ele quiser fazer algo assim, essa é a minha opinião pessoal agora, considerando que o Congresso já aprovou o orçamento, o grande e belo projeto dele e tudo mais, se ele for usar recursos orçamentários dessa forma, se ele simplesmente fizer isso, estará violando a lei orçamentária. Ele deveria voltar ao Congresso. Seria interessante ver o que eles diriam. Sobre a política externa dele, certo? Ele ameaçou guerra com a Venezuela e em algum momento com a Colômbia. Mas agora é a Nigéria. Bem, o que ele está tentando fazer aqui? Parece que ele definitivamente quer ter uma guerra. Ele precisa de uma guerra. É quase como um vício, sabe? Como ter que tomar aquela taça de vinho ou algo assim. É isso? Acho que isso está exatamente certo. O presidente da paz está comandando tudo e o resto está desmoronando ao redor dele. Então agora ele quer uma guerrinha agradável que restaure sua reputação, exceto que ele é movido por interesses eleitorais. Quero dizer, esse é outro motivo pelo qual ele está perdendo apoio. Mas você está absolutamente certo. Acho que também é talvez a maneira dele de se tranquilizar, de se convencer de que ainda é poderoso e forte o suficiente para iniciar essa guerra e de que estamos de alguma forma envolvidos nela. Isso vai lhe dar um novo ânimo, fazê-lo sentir que está tendo sucesso. Porque, na verdade, e isso é outra coisa a se dizer, ele está fracassando em tudo. Neste momento, tudo o que ele faz está começando a dar errado. Até mesmo, pelo que eu vi, suas políticas de imigração estão começando a ceder.
E mais uma coisa, a Bolsa de Metais de Londres suspendeu todas as negociações de opções de metais que não sejam em dólares americanos. Então, claramente, está protegendo o dólar de alguma forma. Quer dizer, é um método bem extremo, não é? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Mais uma vez, você está absolutamente certo. É exatamente isso que eles estão tentando fazer. Agora eles estão tentando sustentar o dólar, o que mostra que, apesar de a volatilidade do dólar aparentemente ter diminuído, há uma grande dose de nervosismo por baixo da superfície sobre quão resiliente tudo isso é no longo prazo, ou mesmo no médio prazo. Não há outra maneira de descrever isso, se não dizendo que o governo holandês abriu o caminho. Foi isso que aconteceu? Sim, isso está absolutamente certo. Não havia escolha, absolutamente nenhuma escolha, a não ser fazer isso. Aparentemente, tudo isso está ligado àquela questão dos 50% que os americanos estavam fazendo. Eles aparentemente foram até os holandeses e disseram: olhem, a menos que vocês assumam o controle do expediente nos Países Baixos, ele será sancionado, porque estará na nossa lista de sanções. É 50% controlado ou ligado a empresas chinesas que já estamos sancionando. Então, mesmo assim, os holandeses seguiram em frente e fizeram isso. Foi um erro enorme, aliás. O que eles fizeram foi ultrajante e completamente injustificado. E bem, todos vimos os resultados. Isso começou a gerar efeitos em cadeia na indústria europeia e também na americana. Bem, ainda acho isso impressionante. Sei que eles estavam sob pressão dos Estados Unidos, mas essa regra dos 50% não se aplica apenas a uma empresa, a Nexperia. Há muitas outras empresas. Ainda penso que na época era um governo transitório, temporário. Eles estavam caminhando para uma eleição no final de outubro. O mais sensato teria sido simplesmente adiar, dizer certo, vamos esperar até a eleição no final deste mês. Teremos um novo governo e deixaremos isso para eles. Se fosse comigo, sentindo a pressão dos Estados, eu diria que discutiria isso com o dono da empresa, que é a Wingtech, e com o governo chinês. Apenas diria: certo, é isso que está por vir. Os Estados vão sancionar essa empresa. O que deveríamos fazer? Porque você é o dono e você é o governo chinês. Porque os azonês, quer dizer, os holandeses, não discutem isso com essas pessoas em vez de simplesmente tomar posse. Nem conseguem esperar. Quero dizer, na época, os AUS e a China também estavam negociando. Por que não puderam esperar algumas semanas para ver no que daria, sabe? Ainda acho que, no fim das contas, o governo holandês é racista. E aqueles 3 gerentes de alto escalão da empresa, acho que eles também são racistas. Eles odeiam o fato de o chefe deles ser chinês, veem isso como uma oportunidade de se promoverem, de se livrarem do CEO e subirem de cargo. Ainda quero dizer que os ASEAN estão agindo bem nessa história. Você está absolutamente certo em tudo o que disse. Era uma vez, não há tanto tempo assim, digamos na época em que os assuntos na Europa eram conduzidos de outra forma. Se os americanos tivessem aparecido e dito aos holandeses: olhem, é isso que vamos fazer, os holandeses não teriam saído correndo para realizar esse ataque ilegal, um verdadeiro golpe contra uma empresa bem-sucedida e viável. Os holandeses teriam ficado furiosos. Teriam respondido aos americanos: como ousam fazer isso? Como ousam interferir em nossas próprias relações econômicas? Isso é ultrajante. Isso é errado. Esta é uma empresa bem-sucedida. Tem proprietários chineses, mantém uma boa relação com a China e está trazendo um enorme benefício para a economia europeia, para a economia holandesa e para a economia americana. Não representa nenhuma ameaça concebível à segurança nacional, nem a qualquer uma dessas bobagens de que você está falando. E se quiserem começar a aprovar suas próprias leis de sanções, saibam que não temos nenhuma obrigação de reconhecê-las. Avançar e fazer algo assim, estejam cientes de que isso afetará suas relações conosco.
Agora, eu me lembro de quando os governos europeus agiam dessa forma. Os holandeses fizeram o que fizeram, não apenas porque são fracos, mas porque quiseram. Quero dizer, há hoje na Europa um sentimento extraordinário de raiva pelo fato de a China estar avançando em métodos e tecnologias industriais. Pouco antes de eu fazer esse programa, eu estava lendo um artigo da indústria alemã e grande parte dele focava na China. No fato de que os chineses agora conseguiram aprimorar e produzir bens acabados tão bons quanto ou até melhores que os alemães. Isso não é algo a ser comemorado. Aparentemente é algo escandaloso, dito como uma ameaça à grande economia da Alemanha. Eles estavam falando novamente sobre tarifas nesse artigo, sobre quem seria o alvo dessas tarifas. Então, você está absolutamente certo. Uma situação de ganha-ganha entre os Países Baixos e a China, e entre a Europa e a China, foi lançada na confusão, no caos, porque os americanos têm essas questões geopolíticas com a China, e os europeus também têm seus próprios complexos em relação à China. Se os Países Baixos tivessem se mantido firmes, se a Europa os tivesse apoiado, os Estados Unidos teriam recuado. Sim. Os Estados Unidos, sem dúvida, teriam recuado, porque os Estados Unidos também precisam desses chips. Sim. E eles ainda não reintegraram o CEO chinês. Mas na China há algumas discussões sobre se daqui para frente eles realmente querem retomar o controle da parte holandesa da Nexperia. Porque há uma possibilidade real de que todas essas montadoras tenham tido sua produção interrompida. Então, pode haver um prejuízo que elas poderiam reivindicar contra a Nexperia holandesa. Uma opção seria a China simplesmente ter sua própria Nexperia chinesa, de forma independente. E o que quer que a Nexperia holandesa faça seria algo totalmente separado. Poderiam reivindicar quaisquer danos da Nexperia holandesa. A Nexperia chinesa não teria nada a ver com isso. Essa poderia ser uma possibilidade real, e pode haver uma quantia significativa de dinheiro envolvida. Iremessley. E no fim das contas, suspeito que o governo holandês também será responsabilizado. Sim. Porque a Nexperia holandesa vai repassar parte dessa responsabilidade ao governo holandês. Eles vão dizer que o governo estava envolvido em tudo isso e que foi um caso de força maior. Agora li há cerca de uma semana que o Ministério do Comércio da China afirmou que qualquer empresa no mundo que esteja com falta de chips deve entrar em contato com a China. Obviamente com a Nexperia China e talvez também com o Ministério do Comércio. Então, basicamente, eles já estão fazendo exatamente o que você disse. Estão tirando a Nexperia holandesa da cadeia. E eles também, o que é muito importante, aliás, estão dizendo às empresas industriais do mundo todo: não lidem com seus próprios governos. Conversem com o governo chinês. Vocês terão decisões racionais de nossa parte, não mais dos seus próprios governos. Mais uma coisa. A mídia chinesa também mencionou que a Nexperia China atenderia tanto clientes existentes quanto novos, mas exigiria que eles pagassem em yuan chinês. Agora, eu não encontrei nenhuma confirmação em um anúncio oficial do governo chinês, mas é possível que essa seja uma das medidas que eles pretendem adotar, usar o yuan em vez do dólar. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, acho que isso é uma grande confusão criada pelo governo. Com certeza. As outras pessoas que, aliás, tiveram um papel enorme nisso foram os países europeus. Bem, na verdade, a Comissão Europeia. Porque esta é, obviamente, uma empresa europeia. E, é claro, a Comissão Europeia deveria ter estado envolvida. Não consigo acreditar que eles não foram informados ou consultados. Eles deveriam ter intervindo imediatamente e dito: não, vocês não podem fazer isso. Mas eles nunca fizeram isso. É difícil para mim imaginar como ela algum dia enfrentaria os Estados Unidos. Não.
Você mencionou a visita de Orbán aos Estados Unidos. Por que os países europeus não aprendem algo com ele? Ele é, na minha opinião, um político notável e muito habilidoso. Conseguiu manter boas relações com os Estados Unidos, com a Rússia e com a China. Por que o restante dos europeus não consegue aprender algo com ele? Essa é uma excelente pergunta, na verdade, porque nos leva de volta à questão da Nexperia. Orbán fez pela Hungria exatamente o que os Países Baixos deveriam ter feito. Houve um ataque a uma empresa holandesa, a Nexperia, uma empresa com proprietários chineses, mas sediada nos Países Baixos, e os holandeses cederam. Depois houve um ataque à indústria húngara de petróleo e energia, envolvendo uma refinaria de petróleo de propriedade russa, a Lukoil, e importações de petróleo russo. E claro, em vez de ceder como os holandeses fizeram, Orbán aparece e diz a Trump: isso é absolutamente inaceitável. Isso precisa mudar. Vou reagir e realmente defender os interesses nacionais da Hungria. Você está absolutamente certo. Houve um tempo em que todos os governos europeus faziam isso. Agora parece que apenas a Hungria e um ou dois outros, como a Eslováquia, o fazem. E isso me deixa perplexo. E eu não acho que o Trump tenha se ofendido nem nada. Quando ele estava conversando com o Trump foi respeitoso em relação ao que ele estava exigindo e, no fim, foi conciliador. Então... Sim, absolutamente. Acho que eu te disse, quando já estávamos fazendo programas, que quando fui à Hungria no ano passado, uma das coisas que percebi foi que era como entrar em uma máquina do tempo, voltando 20 ou 30 anos. Não falo em termos de tecnologia ou indústria, mas na forma como o governo na Hungria realmente funciona. É ao mesmo tempo totalmente familiar para mim e completamente diferente do que vemos em outras partes da Europa. Sobre a guerra na Ucrânia, há alguma atualização? Não vejo sinais de desaceleração com a chegada do inverno. Os russos ainda estão avançando? É isso que está acontecendo na linha de frente? Há uma aceleração, e isso está começando a causar alarme de verdade. Temos essas duas cidades, Pokrovsk e Kupiansk, onde as tropas ucranianas estão cercadas. Os ucranianos negaram isso, mas a mídia britânica agora admitiu que é basicamente verdade, então não precisamos mais contestar. Há também outras partes da linha de frente onde os russos estão avançando mais rápido e mais longe. E os russos recentemente realizaram um ataque massivo de mísseis e drones contra a Ucrânia, cerca de 4 dias atrás, que quase conseguiu derrubar completamente todo o sistema de energia. As cidades ficaram no escuro. Portanto, não houve desaceleração. Pelo contrário, há uma aceleração. Por quanto tempo você acha que os ucranianos vão continuar lutando? Quero dizer, eles não parecem estar fazendo muito progresso. São os russos. Houve um artigo no The London Times, escrito por seu principal correspondente estrangeiro, um homem chamado Roger Boyce. Ele atua desde a década de 1970 e publicou um artigo há cerca de uma semana, no qual afirmou que a Ucrânia sobreviverá até a primavera, mas não além disso. Então esse é Roger Boyce, muito mais bem conectado e bem informado sobre a realidade do que eu. Foi relatado que a Índia parou de comprar petróleo russo. Isso é verdade? Ou, na sua opinião, a Índia apenas comprou o suficiente e fazendo uma apoio por enquanto? Bem, a empresa petrolífera indiana, na verdade, fez, de acordo com a Reuters, a compra de 3,5 milhões de barris de petróleo russo. Eles firmaram contratos para o fornecimento desse petróleo em dezembro. Então, isso não é verdade. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: a Índia está em processo de negociação de um acordo comercial com os Estados Unidos. É uma história muito complexa. E acho que eles não querem criar atritos com os americanos enquanto essas negociações estão em andamento. Eles estão reduzindo as compras de petróleo, mas não as encerrando completamente.
e estão dizendo aos americanos que é isso que estão fazendo. Acho que uma vez que esse acordo seja assinado e concluído, eles voltarão a comprar petróleo russo. Se for assinado, o que pode não acontecer, aliás, porque pelo que entendo, há todo tipo de outros problemas. Falando da Índia, então, Índia e Paquistão sofreram atentados suicidas em suas capitais. E Bangladesh também tem enfrentado uma onda de explosões e incêndios criminosos. O que está acontecendo no sul da Ásia agora? É muita confusão. Há instabilidade, sim, e acho que o que se deve dizer é que nesta parte do mundo, isso não é algo totalmente novo. Lembre-se, tivemos aquele confronto armado entre a Índia e o Paquistão. Suspeito que o que aconteceu foi o seguinte: depois daquele confronto, houve algum tipo de tentativa de estabilizar a situação entre a Índia e o Paquistão. A Índia também está tentando atualmente melhorar as relações com a China, e algumas pessoas não gostam disso. Então, agora vimos essa recorrência de violência, que também está afetando o Paquistão e Bangladesh. É uma região muito complexa. Nem sempre é fácil entender o que está acontecendo. Putin deve visitar a Índia nos dias 3 e 4 de dezembro, e supostamente um grande número de acordos será firmado, incluindo uma importante venda de armas russas para a Índia. O que, se for verdade, significaria que a Índia está reafirmando seu compromisso com os BRICS, por assim dizer. Tanto mais se termina nesse momento. Certo. Uma coisa que não recebe muita cobertura, embora eu tenha visto a mídia britânica falar sobre isso, é a guerra civil no Sudão. Aparentemente, 2.000 crianças e mulheres foram mortas em apenas 2 dias no mês passado. Parece um conflito brutal. Você pode explicar um pouco? Eles tiveram uma guerra civil, depois o país se dividiu em 2, certo? E então continuou? A guerra continuou? Sim, sim. Quero dizer, esta é mais uma história de interferência ocidental e desestabilização do que costumava ser o maior país da África, o Sudão. Um país com abundantes recursos, aliás. E o Ocidente nunca o deixou em paz. Quero dizer, houve uma guerra civil, lembro-me, lá nos anos 70. Depois se estabilizou, e havia um líder chamado Nimeiri que conseguiu manter as coisas sob controle por muito tempo. Parecia estar indo bem. Com boas relações com a China naquela época, aliás, estamos falando dos anos 70 e 80, e até mesmo com a União Soviética. E então, é claro, algumas pessoas não gostaram disso. A política mudou, Nimeiri acabou sendo removido, e tudo voltou a mergulhar em crise. Então houve várias tentativas, porque o governo sudanês em Khartoum estava seguindo uma política externa não alinhada. Houve esforços para enfraquecê-lo, instigando movimentos separatistas, especialmente no sul do Sudão. Esses esforços se concentraram no Sudão do Sul e em uma região chamada Darfur. E posso afirmar com absoluta certeza, porque pessoas que conheço estiveram envolvidas nisso, que os americanos estavam totalmente envolvidos no Sudão do Sul. Eles também apoiaram as insurgências em Darfur, e se lhe chamou a desestabilização do governo sudanês. E o líder sudanês, um homem chamado Omar al-Bashir, foi, é claro, indiciado pelo Tribunal Penal Internacional, cuja principal função, ao que parece, é indiciar pessoas de quem o Ocidente não gosta. Então ele acabou sendo deposto, e isso gerou uma nova desestabilização no Sudão. Isso, por sua vez, levou vários atores externos, incluindo os americanos, mas também alguns amigos no Golfo, a se envolverem. O resultado é a crise. Do próprio que vem melhor. Se os humanos de Showtimes é provável que fosse pacífico. Nada de confrontação seria. Bem, o problema deles é que são muito ricos em recursos naturais. Quando é assim, isso sempre acaba sendo uma maldição. Acho que, como você disse, o Ocidente não vai deixá-los em paz porque eles têm recursos naturais.
A outra questão são as fronteiras no Mar Vermelho. O Mar Vermelho. A China tem uma base lá. O governo sudanês, antes de a atual guerra civil estourar, estava em negociações com os russos sobre a instalação de uma base naval no Sudão, no Mar Vermelho. Então, é claro, para impedir isso, o Sudão teve que ser destruído. E agora escrevemos artigos sobre as tragédias em Darfur, sobre como seria possível ver o sangue correndo pelas ruas do espaço e tudo isso. Escrevemos todos esses artigos na mídia ocidental e não assumimos nenhuma responsabilidade, Tadi, pelo desastre que causamos. A gente nunca faz isso. Nunca explicamos, sabe, os detalhes do que exatamente aconteceu. Eles só dizem, ok, houve um massacre que durou 2 dias e pronto. Mas não contam o que levou a isso, pois é. A única coisa que eu diria rapidamente é, repare que a China nunca está envolvida em nenhum desses casos. Nunca está envolvida em nenhum deles. Nada. Nada. A China, de modo geral, sabe, ao longo da história, sempre foi muito voltada para dentro. Quero dizer, a China gosta de fazer comércio, mas fora isso, na maior parte do tempo, só quer se concentrar em si mesma. Então sim. What tough to mord. Mas o Ocidente nunca faz isso. Você não percebeu? O Ocidente nunca se concentra apenas em si mesmo, está sempre olhando ao redor e arrumando confusão. Bem, estávamos falando sobre Trump e as eleições nos Estados Unidos no início deste programa. Um dos pontos que Barnes também mencionou é que o presidente foi eleito com uma plataforma voltada para o foco nos Estados Unidos. Mas agora ele dedica muito mais tempo à política externa. Sim, eu concordo. Quer dizer, como americano, eu concordo. Eu quero que ele passe mais tempo olhando para dentro, tipo, sabe, investindo em infraestrutura. Quero dizer, eles estão falando sobre energia. Quando eu estou fora, há outra queda de energia na minha cidade. Isso continua acontecendo. 10 anos atrás, quase não tínhamos quedas de energia, mas agora está ficando cada vez mais frequente. E eles sabem que isso é importante porque a IA precisa de muita energia, certo? Sabemos que o processamento de terras raras precisa de muita energia. Seja o que for que você faça, precisa de muita energia. Por que eles não gastam um pouco de tempo e esforço fazendo algo assim? Mas não fazem isso. Pois é. E mais uma coisa, meu público está apenas curioso. Muitos deles querem saber sobre a vida cotidiana e os preços. Você pode contar brevemente como está o custo de vida na Grã-Bretanha, em Londres, neste momento? O que você acha disso, só? Há uma inflação significativa. Quero dizer, não é muito diferente do que se ouve em Nova York, por exemplo. Antes de tudo, em Londres, é praticamente impossível para qualquer pessoa, mesmo com uma renda razoavelmente boa, comprar sua própria casa. As pessoas estão completamente excluídas do mercado imobiliário londrino. E isso está criando uma grande crise, especialmente para os jovens que tentam viver lá. Portanto, é muito comum em Londres que os jovens... E estou falando de pessoas que ganham razoavelmente bem, mas que não apenas precisam dividir apartamentos, como também se ouvem histórias de pessoas dividindo camas. Sabe, aluguéis de camas. Você passa um tempo na cama, depois tem que sair e outra pessoa ocupa o seu lugar. Nas lojas, a cada 2 meses percebo que o valor que gasto está aumentando. E também temos algo que é muito difícil, talvez, para as pessoas na China entenderem, que se chama reduflação. Então você compra um pote de pickles, por exemplo, ou uma garrafa de óleo, isso talvez seja mais evidente para mim, e em vez de aumentarem o preço, eles diminuem o tamanho do pote. Eu diria que nos últimos 6 meses, percebi um aumento enorme na frequência com que isso acontece. Então, o seu dinheiro rende muito menos quando se trata de comida. Os custos de energia,
Os custos de eletricidade na Grã-Bretanha, pelo que acredito, são os mais altos entre os países do G20 e são muito mais altos do que na China. E claro, a Grã-Bretanha também afirma ter programas muito ambiciosos em IA. Eles estão tentando construir uma linha ferroviária entre Cambridge e Oxford e criar um polo tecnológico entre as duas cidades. Eles querem avançar em IA e tudo mais. Mas a parte energética da equação, ainda estamos longe de começar a enfrentá-la. Então, os custos de energia são muito altos aqui. Os custos de alimentação são muito altos aqui. Os custos de moradia são muito altos aqui. Há uma sensação de que a economia está basicamente estagnada e de que o padrão de vida está caindo. E agora o governo está falando em aumentar os impostos quando o orçamento for apresentado daqui a 2 semanas. Uma coisa que acho um pouco encorajadora nesta eleição é que, na Virgínia, que é um dos estados que tem essas eleições fora de ano, cada vez mais lugares têm levantado essa questão dos data centers. Eles consomem uma quantidade enorme de energia, não geram muitos empregos e não pagam muitos impostos nem nada parecido. Mas as pessoas estão prestando atenção agora porque isso pesa no bolso delas, certo? Está contribuindo para o aumento dos custos de eletricidade. Então, acho que os candidatos estão falando sobre isso. Isso é algo bom, eu acho. Pelo menos as pessoas estão começando a prestar atenção nisso. Vamos ver. Sim, absolutamente. Isso está absolutamente certo. Agora, novamente, veja, você lê sobre isso o tempo todo, quase toda semana, em partes da mídia por aqui, sobre como a China está investindo enormes recursos em energia. Houve muita discussão por aqui, aliás, sobre a China desenvolver reatores de tório. Não sei até que ponto isso tem sido discutido na própria China, mas é uma nova tecnologia revolucionária em energia nuclear. O interessante é que as pessoas falam sobre o que a China está fazendo, mas isso nunca se traduz em algo sendo feito aqui. Não estamos enfrentando esses problemas. E na medida em que há alguma preocupação imediata com a política energética, trata-se basicamente de tentar fechar as lacunas, ou melhor, tapar os buracos, no sistema de energia, que está se tornando cada vez mais frágil e instável. A única coisa de que o Trump fala é desregulamentação. Acho que ele meio que quer deixar todo mundo fazer o que quiser, mas eu realmente acho que, em termos de energia, é preciso coordenação e planejamento, provavelmente mais do que qualquer outra coisa. Mas a ideia dele é simplesmente façam o que quiserem. Tipo, não vamos impor burocracia a vocês. Essa parece ser a solução dele. Então essa é basicamente a mesma filosofia predominante também na Grã-Bretanha. Tudo o que você precisa fazer é deixar a indústria de energia resolver as coisas por conta própria. E eles farão isso, supostamente. Isso é, combustão espontânea. E teremos, usinas cheias de energia, seja lá quais forem as que as pessoas conseguirem construir. Elas simplesmente as construirão. De alguma forma, o problema vai simplesmente desaparecer, né? Vai se resolver sozinho. Me disseram que o que aconteceu na União Soviética realmente chocou muitos dos líderes na China. Porque sim, era uma competição entre os azores e os soviéticos, mas no fim, o colapso da União Soviética veio de dentro. Eles mesmos, acho, acabaram aderindo a ideias ocidentais em vez de insistirem em sua própria forma de governar o país. Por isso, a China é muito cautelosa com qualquer coisa relacionada à ideologia que venha de fora. Eu entendo isso completamente. Posso dizer mais uma coisa? Os próprios russos me disseram isso. Um dos desastres, apenas um pequeno detalhe que pode ser interessante, é que não apenas as ideias ocidentais contaminaram a União Soviética, mas um dos efeitos, um dos resultados, foi que o Ocidente passou a ter um controle total sobre as universidades. Os departamentos de economia e sociologia aderiram completamente ao pensamento ocidental, e isso foi desastroso. Agora, a Rússia tem feito enormes esforços para tentar superar isso.
E isso também significou que os conselhos vindos do meio acadêmico para o governo estavam completamente distorcidos. The academic world was utterly distorted. But of course the student body. Mas é claro, o corpo estudantil estava corrompido, se posso colocar dessa forma também. Então, sim, absolutamente. Isso é muito bem compreendido na Rússia hoje. Russos me disseram que não foi a economia que derrubou a União Soviética. Foram muito mais precisamente essas coisas sobre as quais você acabou de falar. Os problemas econômicos poderiam ter sido resolvidos. A União Soviética já havia passado por tempos econômicos muito mais difíceis no passado do que aqueles que enfrentava nos anos 1980. Mas o problema foi que os soviéticos perderam a crença em sua própria ideologia, em seu próprio sistema. Their own system. Sim. E a China aprendeu isso. Sabe, essa foi uma grande lição, um grande choque para a China. Por isso, eles têm sido muito cuidadosos com todas essas questões relacionadas à ideologia. Certo? Ok. Third. Sim, vamos conversar na próxima semana. Uma ótima semana.